Fala pessoal querido, estou de volta com mais tutoriais aqui da Escola de Produtores no canal da TV Sonata, no YouTube e também na TV Sonata 24 horas através do portal iSonata. E hoje eu vou trazer para a gente voltar com as dicas com força total, uma dica bem bacana de After Effects. Você já testou aqueles GIFs animados? Eles são muito úteis porque pesam pouco, é um formato de imagem, então você pode usar em diversos softwares, em diversos lugares diferentes, e ele é bem útil aí também para você fazer, né, aquelas brincadeiras com as redes sociais, tipo Instagram, WhatsApp. Então bora ver um jeito bem bacana de a gente produzir, né, a animação através do After Effects e trazer para um formato de GIF, e assim a gente poder utilizar. Vou mostrar algumas maneiras, inclusive nesse software que eu estou gravando agora aqui, que é o OBS Studio. Ele se adapta assim, ó, liso com o formato GIF. Bora ver? Vai ser bem legal, sei que você vai curtir, e já deixa o seu like no vídeo, se inscreve em nosso canal, chega mais para nossa comunidade, bora aí tornar, né, a Escola de Produtores um ambiente para a gente trocar uma experiência e conhecimento. Valeu, um abraço, vamos lá! Perfeito pessoal, já temos aqui a tela inicial do After Effects, né? Vamos simplesmente aqui já fazer um novo projeto, né? E aqui a gente já cria uma nova composição. Vamos fazer uma composição bem simples, né? Só para a gente ter realmente a referência ali acontecendo, né? Aí eu vou criar aqui uma animação, né? Só para a gente ter o nome, né? Vamos lá. A gente abre aqui, né, uma barra só para a gente já deixar ela aqui no quadrante. Ponto de âncora, a gente vem aqui em composição, em camada, transformar, e a gente ancora ele no centro, né, que é o ponto de ancoragem fica aqui no centro, né, do próprio objeto. Então a gente já vem aqui em alinhamento, a gente alinha esse objeto no centro aqui, né? Vamos aqui na ferramenta de texto, aqui a gente ativa essa ferramenta, clica dentro e vamos, por exemplo, fazer aqui o inscreva-se, beleza? Vamos novamente deixar o ponto de ancoragem no centro aqui. Eu posso também usar o teclado Y e aí pegar manualmente o ponto de ancoragem e levar aqui para um ponto central dessa imagem, tá bom? A gente volta para o modo de seleção. A gente pode reduzir aqui o tamanho dessa fonte. Opa, foi muito. Vou deixar aqui 100. Vamos ver se funciona por 100 aqui. 165. Aqui a gente direciona novamente para o centro. Novamente com a letra Y a gente pode aqui reenquadrar o ponto de ancoragem, tá? E o que é interessante, eu olhei essa fonte, eu não gostei muito dela, a gente pode mudar também, né? E você pode usar a fonte que achar melhor, né? Que é só uma questão de exemplo mesmo. E outra forma a gente reduzir o tamanho da fonte aqui na própria camada, né? A gente vem com a tecla S de Scale, ou então você pode abrir aqui em transformar a escala, Scale, para o formato em inglês, e aí você reduz aqui. Tranquilamente ele vai fazer essa redução, e a questão da posição também você pode alterar por aqui, o eixo X, eixo Y, tudo está sempre em total controle no After Effects. Aqui eu vou usar essa camada de forma, que é justamente essa barra amarela, enfim, que a gente criou aqui. Aqui clicando no Enter, né, sobre essa barra, a gente consegue renomear ela. Então eu vou deixar aqui como barra de fundo, tá? Só para ter um nome bem explicativo aqui. E aí a gente vai agora fazer a primeira animação, né, no tempo 1 aqui da agulha, da timeline, né? O tempo 1 a gente vai criar essa animação
E a gente vai usar, dentre essas propriedades aqui, a gente vai usar uma específica que é a escala. A gente vai fazer essa barra nascendo aqui da esquerda e vindo até a sua extrema direita, né? E para a gente fazer isso, a gente faz um macete bem interessante no After Effects, que é aqui na escala. Se a gente for fazer isso, por exemplo, ó, pra você ver, ó, a escala ela vai reduzir ou aumentar como um todo, né? Ela não faz isso de uma maneira específica. Por exemplo, se eu quero só aumentar da esquerda para a direita, ela acaba fazendo esse processo também de cima para baixo. Então, para a gente especificar, né, e direcionar para o After Effects que a gente quer somente da esquerda para a direita, a gente vai desmarcar aqui esse ícone da âncora, né, que está prendendo os dois eixos, né, o X e o Y. E aí a gente vai fazer o seguinte, já vamos marcar, só para você ver, o eixo X está aqui, né, e o eixo Y, que é o norte-sul, cima e embaixo, está aqui, tá bom? É o segundo valor. Então a gente vai manipular o primeiro valor, na verdade o eixo X, tá? Que é o eixo da esquerda para a direita. A gente já desmarcou aqui, né, a âncora. A gente vai agora nesse reloginho, vai marcar, vai clicar, porque aí a gente marcando ele vai delimitar um ponto inicial, tá bom? E a gente vai fazer o ponto inicial no tempo 0 e o ponto final aqui no 27. Vamos escolher esse 27. E aqui a gente vai fazer só o seguinte, o 27 ele já está 100%, não é isso? O 0 também está 100%, só que ele vai partir do ponto 0 também zerado, ou seja, ele vai começar oculto. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai zerar esse valor, zerando ele, olha o que acontece. Então quando a gente for aqui realizar essa animação aqui, ela nascendo, né? Então vai acontecer isso aqui, tá vendo? O que é interessante, né? O ponto de ancoragem está no centro. Se o ponto de ancoragem, por exemplo, eu não queria que ele nascesse assim do meio para as extremidades. Eu queria que ele nascesse de uma extremidade, ou seja, da esquerda até a extremidade direita. Foi até como eu expliquei aqui. Então foi legal ter acontecido isso que eu vou mostrar para vocês. É simples, é só a gente pegar esse ponto de ancoragem aqui e ativar aqui nesse ferramenta de ancoragem, ou com a tecla Y, né? O atalho do teclado, a gente puxa ele aqui para o extremo da esquerda, que aí vai acontecer exatamente isso. Ele vai nascer do ponto de ancoragem, que é o extremo à esquerda, até o outro ponto de ancoragem, que é o extremo à direita. Então aqui a gente já tem uma animação inicial acontecendo. Aqui a gente só precisa fazer o seguinte, para deixar essa animação um pouco mais fluida, né? Há um macete que a gente usa no After Effects, que é utilizar o movimento Easy, que é o atenuação simples. Há um atalho também no teclado que a gente usa, que é o F9. Se você tiver com o Mac, basta clicar na tecla Fn e em seguida clicar no F9, que ele vai dar justamente esse efeito. Fica com o formato de um reloginho aqui, né? Pode reparar que muda, né, o formato, e ele vai também ter um movimento um pouco mais fluido. Se a gente quiser melhorar esse processo ainda, a gente pode utilizar aqui, né, o editor de gráfico. E aqui quando a gente vem no modo do editor de gráfico com esse modo velocidade ativado, né, que a gente tem que clicar nesse modo velocidade para que apareça esse gráfico, a gente clica em um dos pontos. Esse é o ponto 1, ponto inicial, e esse é o ponto 2, o ponto final. Então a gente quer deixar ele um pouco mais devagar, né? Vamos deixar mais lento no final esse movimento. Quando ela for indo para o final, ela vai ficando um pouco mais lenta. Então a gente vai fazer o que? A gente vai aumentar essa curva, que quanto maior essa curva, ó, o processo ele vai ficar um pouco mais lento. E aí você pode ver isso aí na prática acontecendo. Quando a gente clica aqui, ele começa um pouco mais rápido e depois ele fica um pouco mais lento. Coisa que você vai treinando o seu olho, tá bom? Só lembrando, você precisa estar com o modo editor de velocidade, né? O gráfico de velocidade, ou Speed Graphic aqui, ativado para você poder fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui, tá bom? Bom, feito isso, agora a gente vai partir para a animação
da letra, né, dos caracteres. Então aqui a gente só vai entender quando é que o movimento ele termina, né? Ou seja, aqui no 26, né? no 26 frames ele termina. Então vamos deixar aqui quando ele estiver mais ou menos aqui passando um pouco além da metade, né? Vamos fazer com que essa palavra inscreva-se, ela suba, né? Ela vai partir de um movimento de baixo para cima. Então vamos fazer isso aqui, mais ou menos isso aqui. Eu vou aqui na camada de texto, né, que está inscreva-se. A gente vem aqui no transformar. Aqui em posição a gente pega, ele vai fazer justamente esse movimento de baixo para cima. Mas eu não quero que ele fique à mostra aqui quando a gente fizer isso. Quero que ele fique oculto. Então há uma forma de a gente fazer isso. A gente cria uma máscara em cima dele. Então, como falei, se você já entende de After Effects, talvez seja uma coisa bem simples. Se você é uma pessoa que já não tem tanto conhecimento, a gente vai aprender uma técnica bem bacana aqui, tá bom? Bom, aqui a gente vai partir então, novamente, né, da propriedade de posição. Nesse de baixo a gente utilizou a propriedade de escala, que a gente vai utilizar a propriedade de posição, ou position, se você tiver com a versão em inglês. E a gente cria já, né, o primeiro keyframe aqui para deixar marcado. A gente corre aqui a nossa agulha e quando tiver já finalizado, vamos deixar um pouquinho, alguns frames aqui para frente, né? Vamos deixar 5 frames para além de 1 segundo e a gente marca o segundo keyframe, que será justamente o movimento dele finalizar, né? Esse movimento de subir, né? De baixo para cima aí. Então a gente aqui vai para o ponto inicial novamente, né? A gente faz essa navegação aqui pela própria, né? Aqui pelas setinhas mesmo, né? E aqui a gente faz, né? Na verdade, o movimento, né? A gente altera o valor, né? Novamente, o primeiro valor refere-se ao eixo X, tá? Mas não é isso que a gente vai fazer. E o segundo é o eixo Y, esse sim, né? Que é o de cima para baixo. A gente vai descer com ele, né? A gente vai passar para baixo, desce um pouquinho aqui, e ele vai ter justamente esse movimento aqui acontecendo. Beleza? Como falei, a gente pode deixar também esse movimento ser um pouco mais fluido, basta a gente selecionar aqui os 2 keyframes e no F9 a gente deixa ele um pouco mais suave, e aqui no gráfico de velocidade a gente pode suavizar ainda mais, né? Deixando mais lento aqui no começo e mais rápido até o início dele. Então vamos ver como ficou. Ficou bem legal. A única coisa é que a gente tem que ocultar esse inscreva-se enquanto ele não estiver aqui sobre a barra amarela. Como a gente vai fazer isso? Muito bem, a gente vai fazer uma técnica bem bacana que consiste justamente a gente criar uma máscara, né? No caso, utilizando essa máscara, né? O objeto que a gente está manipulando, ele só vai aparecer quando ele estiver, né? Passando por essa máscara, por isso mesmo é máscara. Então a gente vai na prática entender um pouco melhor como funciona. Então a gente vai pegar justamente essa mesma proporção aqui da barra de fundo, né? A gente vai deixar até aqui marcado a ferramenta de criação de retângulo. Vamos aqui medir exatamente, né, na mesma medida aqui que está a barra inicial. A gente vai forçar um pouquinho o olho aqui, né? Deixar que a renderização do After nos ajude. Aqui foi, é mais ou menos esse tamanho. Vamos até mudar a cor aqui, vamos deixar uma cor para diferenciar, né? E aqui a gente também pode utilizar o ponto de ancoragem dele. A gente vem aqui em camada e centraliza, né? Camada, transformar, e vamos aqui no ponto de ancoragem do conteúdo, né? Deixar ele centralizado aqui também para facilitar essa visualização, tá bom? Então, feito isso, a gente pode reparar que ele está um pouco aqui, né? Ainda não está bem centralizado. Então, com a tecla H, né? O Hand aqui, a gente consegue, né, passar com o mouse o botão direito e fazer esse movimento como se estivesse pegando aqui na
na lousa, né? Então a gente volta para o modo seleção, ou a letra V, que a gente vai atacar esse carinha aqui, né? Então a gente vai fazer o seguinte: eu quero que ele cubra, né, essa parte que está aqui ainda à mostra. Forma bem bacana de fazer isso, com mais controle, é deixando esse ponto de ancoragem aqui nessa parte superior. É só a gente clicar aqui na ferramenta de ancoragem, subir ele aqui para o ponto, né, superior. E agora com a ferramenta Scale, né, a escala, desativando aqui o ponto de ancoragem, a gente consegue mover tanto o eixo X como o eixo Y em separado. Vamos fazer isso com o eixo Y. A gente vai aumentar um pouquinho a coisa, foi muito. Opa, só uma besteirinha. Acho que já está bom. Mais um ponto, 104, acho que vai ser o ponto ideal. Que ele cobre, né, exatamente aqui, ó, imperceptível, né? Fica praticamente todo coberto. Então a gente vem aqui e já renomeia esse carinha também. Vamos colocar como máscara. Beleza? Então feito isso, aqui é muito simples. Vou até voltar mantendo esse tamanho aqui para ficar bem nítido para você. A gente está vendo aqui esse modo de exibição, gente. Há uma outra forma de exibir também essa tela. Então vou só subir um pouco aqui para você ver. Aqui a gente tem alternar opções e modos. Não sei, dependendo de qual idioma você vai ter outra forma de escrever isso aqui, mas vai ser exatamente esse botão que fica nessa barra, né, inferior, né, nesse rodapé aqui do After Effects. Você clicando nela, você vai ver que o modo de exibição aqui já muda, tá vendo? Como muda o modo de exibição, a gente tem outras opções, e com essas outras opções é que a gente vai conseguir mover, né, essa máscara, deixar essa máscara aí acontecendo sobre a inscrição aqui, né, do inscreva-se. A gente só precisa, obviamente, aqui clicar no letreiro, né, que tá escrito errado agora que eu vi. Daqui a pouco eu já corrijo isso. A gente vai clicar nele. E aqui na segunda opção, a segunda caixinha, a gente tem o Fosco de Alfa Máscara. É exatamente essa primeira opção. Quando a gente clica nela, por mágica, some belamente aqui a nossa máscara. E o movimento, só para você ver aqui acontecendo, ele vai justamente respeitar, né, a linha, né, de fronteira aqui da barra de fundo. Então funciona perfeitamente. Vamos só corrigir aqui o inscreva-se. Vou voltar aqui com Ctrl T ou Command T e acrescentar a letra S aqui no inscreva-se, né? E vamos também deixa eu ver aqui a posição dele, como é que tá. A gente moveu ele do position, pode reparar, né? Então a gente vai só centralizar um pouquinho mais. Eu vou pegar o último keyframe aqui, vou um pouquinho coisa para a esquerda e eu vou copiar exatamente esse mesmo valor e colar aqui na primeira propriedade para ele não ficar dançando, e aí ele vai exatamente reto, tá vendo? Perfeito, gente. Então aqui está feita essa parte, né? Já está acontecendo, a animação em si ela já está acontecendo aqui. Bem, pessoal, vou fazer só um ajuste bem básico aqui, na verdade, né? Porque o que acontece é que quando a gente transforma ele no projeto, na verdade, a gente passa ele para o modo GIF, ainda que a gente deixe ativado aqui o modo alfa, ele considera o fundo preto. Então, por exemplo, quando eu tento aqui passar esse GIF que a gente finalizou aqui, né? Vamos lá, vou pegar aqui que está na mesa. E vou, por exemplo, passá-lo aqui para cima da minha cena, que eu estou utilizando o OBS nesse momento. Repare você, né, que ele fica aí com fundo preto, né? Então ele não utiliza aquele modo alfa que ficaria justamente, né, sobre a minha imagem aqui, sem me sobrepor. Então isso não é o que a gente quer, né? Tudo bem, se você quiser fazer dessa forma, não tem nenhum problema, tá aí funcionando. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele fique exatamente na proporção exata aqui, né, de um local da cena, como está a minha cena aqui, por exemplo, né? Minha cena está aqui e eu tenho outra imagem, né, que é a imagem da tela aqui do After Effects acontecendo. Então a gente tem uma maneira bem interessante de resolver isso aqui, bem simples até de resolver isso aqui no After,
que é a gente utilizando esse botão aqui, região de interesse, tá? No inglês vai ser bem parecido, vai ser algo como Region of Interest, mas enfim, é esse botão que fica do lado, inclusive, aqui dessa alternância do modo alfa, né, e o não modo alfa, né, fundo preto ou não tendo fundo preto. A gente clica nele e aqui, ao clicar, pode reparar que o cursor ele ganha um formato aqui de cruz, né? Então, se a gente fizer aqui exatamente o mesmo desenho da barra, olha que coisa interessante. Ele vai fazer, né, aqui vai ficar limitado, né, ao desenho da barra que a gente fez, né? A gente pode aqui fazer um ajuste para ele ficar exatamente no tamanho, não passar nada, né? E agora a gente vindo aqui no menu aqui de cima em composição, então a gente vem aqui na opção composição para a gente deixar exatamente nesse tamanho. A gente vai composição de corte na área de interesse, é exatamente a 1, 2, 3, 4, a quinta opção, tá? Quinta posição, a gente clica nela. Ao fazer isso, você pode reparar que a nossa composição ela fica limitada a esse espaço aqui, né? Bem, pessoal, agora momento macete aqui para facilitar a vida para a gente. Vamos lá. Esse desenho aqui já está todo ok. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele para a renderização e aqui a gente vai adicionar fila de renderização, beleza? E aqui nessas opções onde está sem perdas, que é o modo de saída, a gente vai clicar nela, né? E aqui que está o grande pulo aqui do gato, né? Como dizem, para a gente conseguir fazer isso. A gente vai finalizar, na verdade, essa renderização no modo alfa, utilizando esse caminho que eu vou te mostrar aqui, que começa aqui nessa janela e a gente vai finalizar no Photoshop, tá bom? Aqui a gente vai na opção sequência de PNG, sequência PNG, tá bom? Essa é a primeira opção, a gente deixa marcada sequência PNG e aqui a gente deixa a opção RGB mais alfa, que aí quando a gente faz essas duas opções, a gente consegue então transformar ele no modo alfa. A gente vai já separar uma pasta para poder salvar ele, né? Eu vou aqui novamente, né? Na área de trabalho, como já estava fazendo, eu vou só deixar aqui o GIF animado. Então a gente já sabe onde vai ficar uma sequência de imagens ali, então, né? Vai para renderização. Quando ele finaliza, a gente vai agora abrir o nosso Photoshop. A gente vai justamente trazê-lo para o Photoshop e no Photoshop a gente vai conseguir entregar esse GIF animado. E muito bem, agora aqui com o Photoshop aberto, a gente vem na opção abrir, tá? A gente vai ter as opções justamente que a gente havia feito. Vamos lá, eu vou lá na pasta, né? Tá aqui na área de trabalho, em mesa GIF animação. Clico na primeira imagem. Ao clicar na primeira imagem, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, sequência de imagens. Faço isso, aí eu dou OK. Ok, novamente. Feito isso, a gente vem, ele está aqui apagado justamente porque ele começa, né, o arquivo ele começa totalmente sem nenhuma imagem, não? Então ele vai ficar realmente assim, mas você vê que já está o alfa aqui funcionando. A gente vem aqui em arquivo, tá bom? Em exportar, e aqui exportar a gente vai salvar para web, né? Vai nessa quarta opção aqui, a gente clica nela. E aqui a gente vai deixar, né, o modo GIF, realmente tem que ver também se o modo transparência está ativado, tem que estar ativado. Aqui no fosco a gente deixa em nenhum, né, para não ter nenhuma interferência na imagem, né, nenhum tipo de borrão, algo que vá deixar a imagem estranha. E aqui é só a gente ir em salvar. Eu vou novamente, né, vou deixar aqui GIF. E vou levar novamente para o mesmo local que eu estava fazendo com os outros. Vamos salvar. Bom, e agora vocês podem ver que ao trazer o GIF aqui para justamente o OBS, né, para um software, pode ser no Premiere, no Sony Vegas, no Final Cut, no Wirecast, no VMix, qualquer programa Streamlabs, seja de transmissão ao vivo, seja de edição de vídeo,
ele vai funcionar certinho agora, né? Ou seja, ele não vai ter mais aquele problema de ter o fundo preto. Então isso resolve de uma forma bem tranquila você utilizando esse macete aí entre o After Effects e o Photoshop. E aqui a gente consegue utilizar em qualquer software de uma forma bem tranquila e fica bem legal, fica bem leve ao mesmo tempo para você utilizar em suas transmissões, em seus vídeos, etc. aí nas suas edições, beleza? É isso aí, pessoal. Bom, espero que você tenha gostado aí da nossa dica. Deixa um comentário, né, se você foi útil para você, se você vai usar em algum lugar, de alguma forma. Espero que tenha sido bastante útil. E óbvio, também aceito sugestões de novos vídeos, a gente vai gravar cada vez com mais frequência e ainda esse ano a gente vai relançar o nosso curso de escola de produtores, curso de edição de vídeo, muito bacana, a gente vai englobar outros conhecimentos, vai reformatar, né, o nosso curso, então fica conectado, fica conectada aqui na Escola de Produtores TV Sonata, a gente sempre trazendo novidades para você e obviamente procurando ouvir, né, o que você precisa aí de demanda para a gente trazer com mais qualidade, enfim, algo que faça sentido aí para você também, beleza? Um grande abraço, deixa a tua inscrição aqui no vídeo, ajuda nós aí a crescer também. E bora junto, mão na massa, bora fazer a Escola de Produtores aqui da Sonata. Até o próximo vídeo.